Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 29 de abril, sexta-feira, dia de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, nascida no ano de 1347, entrou para a Ordem Terceira de São Domingos, aos 16 anos, e começou em sua casa uma vida firme na penitência. Ali formou um círculo de pessoas que procurava viver uma espiritualidade mais exigente. Foi uma batalhadora em favor da paz da Igreja e na sociedade, trabalhando muito para a unidade e a caridade. Paulo VI a proclamou doutora. Morreu quando tinha apenas 33 anos de idade. E Santa Catarina de Sena, rogue a Deus por nós. Evangelho de hoje, João 6, 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez a mesma coisa com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Aqui temos na versão joanina o famoso texto da multiplicação dos pães. Obviamente um texto extremamente simbólico. Por quê? Páscoa. Se aproximava a Páscoa dos judeus. A questão do pão. O pão era o alimento dos pobres. Primeiro aspecto. A questão da relação com a Páscoa dos judeus. Lembremos que o pão da Páscoa é o pão dos ázimos, o pão sem fermento, o pão que foi feito às pressas para a libertação do Egito. Outro aspecto que podemos destacar: a generosidade de um menino, não é um adulto. E aqui lembramos quando Jesus fala em diversas oportunidades que para entrar no reino dos céus deve se comportar como uma criança. Deve se tornar como uma criança. A criança ela tem na sua fase de desenvolvimento uma fase em que ela não quer dividir nada com ninguém, ela é egoísta, ela quer tudo para si, E depois vem a fase de que a criança ela partilha aquilo que tem. São 2 fases distintas da criança, A primeira é quando ela está na fase aí dos seus 3, 4 anos, 5 anos, quando ela quer tudo para ela. É a síndrome do reizinho. E depois não, ela partilha, Quando ela desenvolve 6, 7 anos, ela partilha. Da generosidade deste menino, que partilha aquilo que tem, ele entrega aquilo que ele tem. 5 pães e 2 peixes. Jesus faz o milagre da multiplicação. E qual que é o grande milagre? A mudança de mentalidade. Quando cada um dá o pouco que tem, ninguém fica sem nada. É a partilha, o gesto da generosidade de partilhar aquilo que tem. Quando isso ocorre, todo mundo come, todo mundo se alimenta e fica satisfeito. Ou seja, ninguém passa necessidade, ninguém passa fome.
Esta é o grande milagre, né? A mudança da mentalidade, né? De deixar de lado o egoísmo, de partilhar, né? De trocar, de conceder. Entretanto, apresenta-se uma grande tentação para Jesus, né? Querem torná-lo rei. Por quê? Porque ele é o profeta? Porque ele é uma pessoa boa? Não, porque eles comeram pão e ficaram satisfeitos. É o pão sem trabalho, o pão sem esforço. Aqui, obviamente, a multiplicação dos pães representa a Eucaristia. Daí a questão da Páscoa, né? A Eucaristia é o alimento que nós todos recebemos de maneira igual. É um alimento que nasce da generosidade de Cristo, né? Ele se dá como alimento. Então, é da generosidade de Jesus que vem a Eucaristia. E é o mesmo pão que todos nós, independente, sacerdote ou leigos, recebemos. A mesma Eucaristia que o padre comunga é a mesma Eucaristia que os fiéis que participam da celebração comungam também. Então, esse é o aspecto simbólico importantíssimo que nos é compartilhado no dia de hoje. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.